Fala galera, beleza? Hoje nós vamos aprender a como criar e configurar um website estático utilizando o S3. Se você quiser ver isso e muito mais, então vem comigo. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Bruno. Hoje nós vamos aprender a como criar e configurar um website estático utilizando o AWS S3 e somente ferramentas da AWS. O primeiro passo é, dentro da nossa conta aqui da AWS, ir para o serviço do S3. Então aqui no serviço do S3, a gente vai criar um bucket com exatamente o mesmo nome da URL que esse bucket vai ter, né? Com o mesmo endereço de DNS. Então no meu caso aqui, eu vou criar um bucket chamado hello.brunorussi.site, porque é o domínio que eu tenho. Então brunorussi.site é o domínio principal que eu tenho e eu quero criar um website nesse subdomínio aqui chamado hello. Então aqui no AWS S3, a gente vai descendo as configurações, o Block Public Access a gente vai tirar o Block Public Access, porque a gente quer que seja um bucket público, então vou dar que eu confirmo esse bucket público. Não precisamos de versionamento, não precisamos de tag nem de criptografia, vou dar um Create Bucket. A partir do momento que eu dei o Create no Bucket, eu vou entrar dentro desse bucket e vou habilitar a parte de website estático do S3. Para isso eu vou vir aqui nas minhas propriedades e vou aqui embaixo no final, tem uma opção chamada Static Website Hosting. Vou dar um Edit nessa opção, vou dar um Enable. Aqui a gente vai marcar que a gente quer fazer um host de um website estático e aqui eu vou colocar qual que vai ser o documento de entrada para esse website estático. No meu caso, eu vou colocar index.html. Se você tiver outro arquivo de entrada para o seu website, você vai configurar aqui. A gente também consegue configurar uma página de erro, que é para quando esse website não tem alguma rota ou algo do tipo, a gente mostra essa página de erro. No meu caso aqui, a gente não vai ter nenhuma página de erro, então ela é opcional, eu vou acabar não preenchendo esta página aqui. Basicamente, eu vou dar um Save Changes. Bom, com isso, agora se eu vier aqui embaixo, eu tenho uma URL para esse website estático. Então, se eu vier aqui no hello.brunorussi, a gente vai ver que eu tenho um erro 403. Bom, basicamente faltam a gente fazer alguns passos aqui para esse website estático funcionar. O primeiro passo deles é trazer um index.html aqui dentro deste website, né, deste bucket, que a gente ainda não tem. Então, aqui eu tenho um index.html bem tranquilo, né? Então eu tenho um title hello from S3 e eu tenho um body com h1 hello from S3. Basicamente esse arquivo index.html que a gente vai utilizar hoje. Esses arquivos aqui eu vou disponibilizar dentro do repositório do GitHub deste vídeo. Então fique tranquilo que você não precisa criar nada, né? Você pode copiar de lá diretamente, ok? Então basicamente aqui eu vou arrastar e vou soltar o meu index.html aqui dentro do bucket. Para isso, basicamente eu venho aqui e vou dar um upload. Não preciso mudar nada de nenhuma configuração para este objeto. Bom, agora eu tenho o meu bucket e tenho o website estático habilitado e tenho a página index.html. Vamos voltar aqui e vamos tentar fazer um refresh. A gente ainda tem um erro de permissão, que é o erro 403. Por padrão, o AWS S3 ele trabalha com os buckets de maneira privada. A gente habilitou com que o bucket fosse público, mas a gente ainda não deu as permissões devidas para os objetos que estão dentro desse bucket. Então, para isso, eu vou ter que vir aqui na minha aba de permissões, vou descer até na parte de Bucket Policy e vou dar um Edit aqui na minha Bucket Policy. A Bucket Policy que a gente tem que definir aqui, basicamente, é com que os objetos do meu bucket, eles sejam públicos para acesso. No nosso caso aqui, a gente só tem um objeto chamado index.html, mas pense que você está fazendo deploy de uma aplicação que tem diversos objetos, como uma pastinha de assets, uma pasta de JavaScript e coisas do tipo. Então, quando você estiver utilizando um framework, por exemplo, ele vai criar diversas pastas no momento do build. Você vai fazer o upload disso diretamente para o S3. E para isso a gente tem que liberar acesso a todos os objetos do S3. Para isso a gente tem esta Bucket Policy aqui, que eu também vou deixar disponível. Então aqui a gente está fazendo um Public Read, onde eu vou liberar acesso para todas as pessoas fazerem a ação de get object dentro do meu bucket, ok? Então a única coisa que a gente precisa alterar aqui na Bucket Policy é o nome do bucket aqui no resource, né? Então, onde que eu encontro o meu ARN do meu bucket? Subindo um pouquinho aqui na Bucket Policy, a gente tem o Bucket ARN logo aqui em cima. Então, eu copiei ali e vou colar logo aqui embaixo.
Então, vou colocar o warning do bucket barra asterisco. Então, o barra asterisco é importante aqui para que a gente libere acesso a todo o conteúdo de dentro do S3. Se você colocar somente assim, sem o barra asterisco, não vai funcionar. Então, lembre de colocar o barra asterisco aqui. A única permissão que a gente precisa é getObject. A gente está dando permissão de allow para todas as pessoas nesse bucket, ok? Então, eu vou dar um save changes aqui. A partir deste momento, esta URL aqui deve passar a ser funcional. Então, a gente já tem a nossa página Hello from S3 aqui funcionando. No entanto, a gente está utilizando uma URL um pouco complicada aqui, né? Então, a gente não gostaria de expor o website de maneira pública assim, com essa URL. hello.brunorussisite.s3 website-região.amazon.aws.com, porque acaba ficando difícil para o cliente conseguir achar essa página. Então, para isso, a gente vai abrir o Route 53 aqui. No meu caso, eu tenho os meus registros e as minhas zonas todas gerenciadas pela AWS. Então, eu vou vir aqui nas Hosted Zones e aqui na Hosted Zone eu vou selecionar brunorussi.site e basicamente eu vou criar um record apontando para o meu endpoint do S3. Então, vou vir aqui e vou clicar em Create Record. Quando você clica em Create Record, você pode vir para esta página que tem o Wizard ou você pode vir para o Quick Create. Hoje nós vamos utilizar o Wizard para ficar de mais fácil entendimento, né? Então aqui eu vou selecionar Simple Routing, vou dar um Next e aqui eu vou clicar em Define Simple Record. No Define Simple Record eu vou ter que preencher qual que vai ser o subdomínio que eu vou utilizar. Então, conforme a gente conversou no início do vídeo, vai ser hello.brunorussi.site. O tipo de record é o registro A, porque a gente quer redirecionar para outro serviço AWS. E o tipo de endpoint aqui eu vou digitar S3. Quando eu digito S3, aparece aqui alias to S3 website endpoint. Basicamente vai ser esse o tipo de serviço que a gente vai utilizar. Que eu preciso preencher a região do meu bucket, no meu caso norte da Virgínia, e logo aqui embaixo vai aparecer quais endpoints você tem disponível para o seu S3. Então no meu caso aqui é basicamente esse hello.brunorussi.site. Acabei selecionando ele e vou desmarcar o Evaluate Target Health, porque esse aqui não é um fluxo produtivo, eu não preciso do Evaluate Target Health aqui definido, ok? Então vou dar um Define e logo depois do Define, se eu quiser eu posso revisar as minhas alterações aqui com o hello.brunorussi.site está apontando para o S3 website, eu vou dar um Create Record. Basicamente agora, a partir de alguns momentinhos, esse hello.brunorussi.site ele vai passar a apontar para a minha página a HTML também. Então vamos dar já está funcionando. Perfeito? Então agora se eu posso acessar o meu site através do hello.brunorussi.site e também por essa URL do S3 aqui também, né? Mas é muito mais amigável a gente utilizar o nosso endereço de DNS. Se você não tiver a sua zona configurada aqui dentro da AWS, se você utilizar outro provedor, por exemplo o GoDaddy ou coisa do tipo, para gerenciar os seus endereços DNS, essa parte de configuração do DNS aqui, ela deve ser feita lá. Então a gente precisa criar um registro, um registro com o nome do nosso DNS, né? Do tipo A, apontando para o endereço da AWS aqui, ok? Então o vídeo de hoje era isso, galera, era ensinando vocês a criar um website estático na AWS. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha que você vai me ajudar bastante. Se inscreva no canal, valeu e é nóis!